This call is now being recorded. Bora. Então vamos lá, gente. Continuação às regras de impugnação do embargo de execução. Lembro que na reunião passada a gente falou sobre preliminares e foi aí que nós paramos. Vou colocar minha apresentação aqui, né? Beleza. A apresentação aí tá. Só para eu confirmar aqui, beleza. Eu gerencio aqui duas telas, né? A do celular para filmar e a do computador para a gente ir trabalhando. Vamos lá. Gente, eu separei aqui para a gente falar primeiro de uns temas mais teóricos e depois a gente vai entrar aí nos embargos de execução fiscal, conforme eu tinha prometido na reunião passada. Vamos lá. Ó, como a gente ia falar de preliminares, eu já tinha tratado um pouco das matérias de mérito e tudo para tratar dos embargos de execução. Hoje eu separei alguns temas para a gente tratar no começo. Primeira coisa, vocês lembram que eu falei muito da eficácia do princípio da eventualidade, que a parte deveria apresentar todos os argumentos, sob pena de preclusão, certo? Na contestação. Apesar dos embargos serem uma ação autônoma, tem natureza de ação de conhecimento, eles reparem que os embargos eles têm uma essência de contestação, porque eles questionam os fatos, fundamentos descritos na execução. E a impugnação aos embargos de execução seria uma contestação à contestação. Tem uma correlação aí sequencial. E aí, por que eu estou falando isso? Pela importância desses temas em relação à preclusão. Existe Robson, tanto na impugnação, principalmente na impugnação aos embargos, né? Mas especialmente nos embargos, assim, na importância de se traçar todos os fatos e se impugnar especificamente cada um no seu ônus, né? Ônus do embargante. Descreva todos os fatos que você pretende contrapor aos fundamentos e fatos da execução. E na impugnação aos embargos de execução, nós colocaríamos todos os fatos que a gente precisa contrapor aos fatos e fundamentos dos embargos à execução, do que está lá nos embargos, beleza? Aí, vamos lá. E aí eu tinha falado do princípio da eventualidade, né? Que a gente precisa impugnar especificamente todos os fatos, ainda que a gente tenha certeza que a primeiro ponto da impugnação ele vai ser bem sucedido. Mesmo assim, a gente tem que impugnar tudo. Porque vai que não, né? Vai que tem uma mudança de entendimento, ou a gente mesmo está equivocado, a gente interpreta a lei de um jeito, o juiz e o embargante interpretam de outro. Então, é importante se impugnar em tudo. E dentro desse contexto, nascem dois princípios. Um princípio, né, que tem o nome de dois, que corrobora com a importância do princípio da eventualidade. E o nome dele é princípio do deduzido e do dedutível. O que eu estou falando? O que é princípio deduzido e dedutível? Esse é um princípio que está relacionado às ações iniciais. Tá? É um princípio que vem diretamente aí, oriundo da preclusão. Significa que, com a preclusão
da sua oportunidade de oferecer argumentos, por exemplo, na impugnação aos embargos de execução fiscal, na execução comum, se você não oferta determinado argumento que não seria apreciável depois, dentro daquelas hipóteses que a gente falou lá atrás, direitos supervenientes, questão de ordem pública e etc., depois ele preclui. E com a sentença, com a decisão, acontece a preclusão do que foi deduzido, que seria tudo que se alegou lá, e do que seria dedutível, e que você não alegou por inércia, por passar despercebido. As questões que poderiam ser alegadas e não foram, também precluem com a apresentação do ato. Certo? Então, reflitam comigo. A partir do momento que você não apresenta os argumentos naquele momento processual, depois você não pode apresentar mais. Isso bem também, esse princípio, ele está nos princípios da coisa julgada. Que a coisa julgada também traz isso. Quando você apresenta uma ação, só para situar, vocês entenderem o que eu estou falando, uma ação de indenização, se alega que tem direito de receber 10 mil reais, gosto de usar pessoas. Eu processo o Robson e alego lá. Robson me paga 10 mil reais porque ele me negativou. Ele alegou uma dívida que não existia. E aí, Robson vem em contestação, eu aleguei só que ele tinha me negativado. Beleza? Robson vem na contestação e fala, não negativei não, olha aqui, ó, o extratinho do Serasa dele, não tem negativação nenhuma. O juiz julga improcedente minha ação, sem choro. Talvez tenha alguém aqui pedindo tempo. O juiz julga improcedente minha ação sem choro. E aí depois eu falo, não, peraí, eu falei que ele tinha me negativado, mas ele não me negativou não. Ele só me protestou, mas o protesto não interligou lá não, mas eu quero receber. Posso? Não. É o princípio deduzido dedutível. O que eu deduzi e o que eu poderia ter deduzido está precluso. Acabou. Certo? Isso aí também está relacionado com o que a gente chama de eficácia preclusiva da coisa julgada. Beleza? Voltando aos embargos comuns, antes de entrarmos na execução fiscal. Uma das regras que justificam uma das regras para se fazer a impugnação aos embargos de execução e também os embargos de execução é se especificar provas. Na peça de impugnação, na peça dos embargos, você já precisa escrever as provas que você pretende apresentar, produzir. Entendeu? Ainda que essa regra é muito relativizada, os juízes abrem, fazem o que você pediu, o que você quiser novamente, mas, tecnicamente falando, você já deve postular as provas que você pretende produzir na sua peça, seja de embargos, seja de impugnação aos embargos. Beleza? Então é isso aí. Vamos passar para os embargos à execução fiscal. Eu estou aqui com a lei aberta já. Certo. Está aqui. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias úteis, depois do CPC 2015, do depósito, da juntada, da prova, da fiança bancária do seguro de garantia, da intimação da penhora. Então tá aí as regras do prazo para apresentação de embargos de execução fiscal. Na impugnação, é óbvio que a gente vai olhar todas essas regras. Deixei aqui um informativo de jurisprudência aberto para a gente ver alguns julgados importantes relacionados a esse tema. E muitas vezes, por equívoco, eu já falei na outra aula, por equívoco dos advogados, a gente acaba derrubando embargos só por intempestividade, porque a regra é diferente dos embargos comuns.
Vamos lá. Algumas regras estão aqui. Vou falar da impugnação aqui, rapidinho. Primeira coisa, na impugnação, o prazo é de 30 dias também. Ou seja, a gente não tem prazo em dobro nesse prazo aqui, já que é um prazo específico da lei. Ela fala em 30 dias, porque já é um prazo próprio da Fazenda Pública, né? Não justificaria ter 60 dias em dobro. É a mesma regra que se aplica ao recurso nominado do JEF. Se sempre será réu uma pessoa jurídica de direito público, e se o recurso nominado tem prazo de X dias, por que dobraria para a Fazenda Pública? Então não dobra. O prazo é específico de 30 dias aqui. Então, 30 dias úteis, mas para impugnar também 30 dias. Beleza? Vamos aqui para os julgados. Primeira regra importante em relação ao prazo dos embargos, tá? Aqui, ó. Informativo 465. 465. O STJ decidiu um recurso repetitivo que o termo ACO para opor embargo de execução fiscal é contado da data de efetiva intimação da penhora. Lembra que dos embargos comuns é da juntada do mandado? Aqui não. Aqui é da efetiva intimação. Então, da data que o oficial de justiça coloca lá no mandado. Na data de 22 de julho de 2020, às 16 horas, intimei fulano de tal acerca da penhora. Então, é essa data. Ainda que o mandado seja juntado 60 dias depois. Entendeu? Não tem a regra é diferente. E isso faz com que eles percam muito o prazo. Tá? Vamos continuar aqui. O que não afasta a proposição de que a fluência do alutido prazo reclama a confirmação de que foi efetivamente garantido o juízo. Ou seja, intimou da penhora, mas não está garantido o juízo, o prazo está fluindo. É isso que eles estão falando aqui nesse julgado. E o parágrafo 1º do artigo 16 preceitua que não são admissíveis os embargos de execução antes de garantida. A gente vai falar disso agora. Assim, havendo pendência judicial acerca da efetivação da penhora sob a reta civil de construção, ou seja, havendo pendência acerca da coisa que foi constrita, que foi penhorada, fica impedido a inauguração do termo para a prestação de embargos, justificando que a fluência do prazo ocorre a partir da decisão que aceitou o seguro garantido de uma penhora por caracterizar a data que se considerou efetivada a penhora e garantida a execução. Tem mais algumas regras. Essa é uma delas. O comparecimento espontâneo do executado após a efetivação da penhora não supre a necessidade de sua intimação a ser do ato constitutivo com a advertência do prazo para o oferecimento de embargo de execução fiscal. Então, pronto. Vamos dar um exemplo para vocês. O executado ocorre a construção, o executado não é intimado da penhora. Porque vocês concordam comigo que é desse ato para frente que começa o prazo. Isso aí é indiscutível, né? Só que ele vem no processo, antes de ser intimado formalmente, pede vista dos autos, por exemplo. E aí o advogado pega o processo, olha, tem vista, faz de tudo. E aí, em seguida, a fazenda, né, nós viríamos falar, ó, amigo, você perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Marina, essa aí que entrou, né? A Brenda.
E aí você perdeu o prazo. Você fala, ó, você perdeu o prazo, meu amigo, que você teve vista dos autos e tudo. E o STJ fala que não, que para o início da fluência do prazo, ainda que ele se inicie da intimação, precisa ser uma intimação específica. Ó, você tem prazo de 30 dias para apresentar embargo de execução. Então, se a parte, ainda que apresente depois, mas que, assim, contado na intimação da penhora, se ela não for específica, os embargos não são intempestivos. Eu estou falando porque, assim, ainda que a gente esteja focado na impugnação, e a gente vai ver isso nas peças que eu vou mostrar daqui a pouquinho, hoje eu separei umas peças para eu mostrar na prática como que elas são, a gente não pode estar impugnando tudo que tem na frente, assim, sem fundamento. Assim, lógico, o princípio da eventualidade deve impugnar tudo que é passível de impugnação. Mas se você começar a impugnar as coisas com fundamento bobo, falando besteira, você gera um descrédito para sua peça como um todo. Entendeu o que eu estou falando? Você parte do pressuposto, o cara olha e fala, olha que bobagem esse cara está falando, você não sabe de nada. E aí você já perde, às vezes, um argumento bom que você tinha lá na frente, o juiz já vai olhar para ele com maus olhos. Entendeu? Então, sempre, assim, é importante que você trace impugnações e alegações relacionadas a todos os fatos alegados, mas desde com fundamento, pelo menos, com um mínimo de razão, né? Um fundo de razão. Ainda, mas está forçando a barra. Não, você pode forçar a barra, você deve forçar a barra, mas desde que você tenha pelo menos um argumento razoável para forçar essa barra, certo? Aqui, essa regra aqui que eu tinha separado é muito importante. No caso em que a garantia de execução fiscal tenha sido totalmente dispensada pelo juiz competente, inexistindo ainda parcialmente a prestação de qualquer garantia, penhora, fiança, depósito de garantia, o prazo para oferecer embargos de execução deverá ter início na data da intimação da decisão que dispensou a prestação da garantia, não havendo a necessidade na intimação dessa dispensa de se informar expressamente o prazo para embargar. É um pouquinho contraditório, porque esse fala que não precisa de informar expressamente o prazo para embargar, enquanto esse aqui, ó, iniciar a execução fiscal é necessário que o mandado de intimação da penhora indique expressamente o prazo para oferecimento de embargos. Então, é um pouquinho contraditório, mas é porque são contextos diversos, né? Enquanto o primeiro é da intimação da penhora, da primeira penhora lá, garantir integralmente. Esse segundo fala só da intimação da dispensa da garantia. Já seria um segundo passo, o cara já foi intimado a primeira vez e tudo. Beleza. E aí, agora a gente entra no outro tema. Aqui, no artigo 16. É 15, parágrafo 1º. Não, gente, 16 mesmo. Aqui. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantir a execução. Lembra que eu falei para vocês lá nos embargos comuns que essa era uma das diferenças gritantes entre os embargos à execução simples e à execução fiscal? Os embargos aqui pressupõem garantia de execução. Mas por que pressupõe garantia de execução? Porque na execução comum, o título veio já direto no processo judicial, né? Enquanto na execução fiscal, ou em tese, o executado teve a oportunidade de oferecer defesa administrativa, de discutir já fatos. Então, assim, é um processo que já vem de um processo administrativo anterior. E se presume que, tese também, né? A CDA, o título que causa a execução fiscal, tem uma maior legitimidade em relação a um título privado, por exemplo, o cheque. Certo? E aí, voltemos para o nosso informativo aqui. Quando a parte não tem condições de oferecer garantia integral, que pode ter, né? Pode acontecer. A empresa tem uma execução fiscal de
200 mil, a empresa tem um patrimônio de 50. Como é que ela vai garantir a execução? Não tem nada para garantir. E nesse caso, a jurisprudência relativizou essa regra, a gente acabou de falar da necessidade, e ela dispensa, em alguns casos, a garantia de execução. Quando a parte comprove, efetivamente, que não tem condição de garantir. Olha, eu não tenho nada, olha aqui minha declaração de patrimônio, olha aqui meu imposto de renda. Eu não tenho mesmo condição de garantir isso aí antes de embargar. E aí, atendendo seus princípios constitucionais de acesso à justiça e etc., o judiciário dispensa a apresentação. E nesse caso de dispensa, aplica-se quanto ao prazo essa regra do informativo que a gente acabou de ler. Que o prazo tem início na data de intimação da decisão que dispensou a apresentação da garantia. Seja total, seja a garantia integral, seja a garantia parcial. Então, ainda que aqui fala que a fluência do prazo é da intimação da penhora, vocês viram lá na jurisprudência que a fluência do prazo pressupõe a garantia integral do juízo. Então, caso a primeira penhora tenha sido insuficiente, o prazo não está correndo. O prazo só corre a partir do momento que a penhora seja integral. Ah, mas e o executado não tem que apresentar embargo da primeira penhora, então? Tem. O certo é ele apresentar. Ele apresenta embargos da primeira penhora e fala, está garantida a execução. Aí o juiz fala, não vou receber. Reforça a penhora. Ele oferece outro bem, reforça a garantia, aí reforça a penhora, faz a nova penhora e aí sim, com a garantia integral, o negócio corre. Mas o STJ está entendendo de que quando não há garantia integral, não flui o prazo para embargo de execução. Beleza? Vamos voltar lá para a LEF. Competência. Artigo 20 da LEF. Na execução por carta, os embargos executados serão oferecidos no juízo deprecado, que os remeterá ao juízo deprecante para instrução e julgamento. Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento dessa matéria. Vamos voltar lá para a regra dos embargos de execução de título extrajudicial. Lá, vocês lembram que a regra é a competência do juízo deprecado quanto se a matéria discutida for somente vícios em relação à penhora e etc., e do juízo deprecante em relação a tudo se a parte alegar diversos vícios. Aqui segue a mesma regra. Os embargos são oferecidos no juízo deprecado, ou seja, lá onde a carta precatória está sendo processada. Ah, mas e se oferecer no juízo deprecante? Se oferecer no deprecante, não tem problema nenhum. Lembra da regra do prejuízo. Quem vai julgar é o deprecante mesmo, desde que esteja dentro do prazo, não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, se você oferecer no juízo deprecante, alegando somente vícios em relação à penhora, e aí, nesse caso, a competência do deprecado, o deprecante vai remeter os autos para o deprecado. Fala, amigão, você ofereceu os embargos aqui, mas a competência para julgar é sua. Se vira aí. Então, é isso aí. Não tem prejuízo se você errar na hora de protocolar e protocolar num ao invés do outro. E assim, não vai ter prejuízo nenhum. Certo? Aqui vou voltar para eu falar já do método sem embargos.
e já da impugnação também. Parágrafo 3º. Não será admitida nos embargos de convenção, óbvio, né, gente? É uma ação que tem natureza de ação autônoma, mas você não pode reconvir nos embargos, né? Ó, a União apresentou uma execução, a parte embargou. E aí a União vem e fala assim, opa, peraí, você está embargando, mas eu vou te reconvir, eu quero é mais. Você não pode fazer isso. É porque é diferente de uma ação de conhecimento comum, né? Na ação de conhecimento comum, começa que é inicial, a parte contesta ou reconvém, ou contesta e convém. Aí se tornam leads paralelas. Leads que vão cruzar até o final. Agora, nesse caso, já existe uma lead, já existe uma execução. A parte embarga. Não tem como a União vir e reconvir em cima dos embargos. Entendeu? Então não dá para fazer reconvenção também. Beleza? Também não é admitido compensação. E aí, Cezé me fala assim, como assim, doutor Zé Neto? Compensação. Então, se a parte fez uma compensação, e uma boa parte das CDAs que a gente executa vem do sistema de compensação, né? Vocês já viram aquela CDAzinha do Plenos, que tem escrito lá assim, LDCG BAT, aquilo é um sistema de compensação. A parte declara o que pagou, o que recebeu, no final o sistema vê a diferença e está constituído o título. Aquilo lá é um sistema de compensação. Então, muitas vezes essa execução de dívidas previdenciárias, ela é oriunda de uma compensação não homologada. Então, aí você pensa, mas então a parte não vai poder vir nos embargos e alegar compensação. Pode. Essa compensação que está falando aqui no parágrafo 3º é de que a parte não pode, nos embargos, pedir para compensar. As compensações anteriores à execução, ou seja, prejudiciais ao título, elas podem ser alegadas normalmente. Sim, essa compensação é uma outra história. Já vi muitas pessoas falarem coisas diferentes em relação à compensação, mas não tem nada a ver. Pode alegar compensação, desde que não seja pedir para compensar, né? Isso você não pode fazer mesmo. Alegar que você fez uma compensação anterior, oferecer títulos em garantia de execução, isso está tudo certo. A gente viu compensação lá atrás, né? Tem a existência de dívidas vencidas e líquidas, um credor contra o outro, então pode alegar tranquilo. Sim. Lá na execução, né? Eu vou tentar dar uma melhorada nisso aqui. Ainda falando de compensação. 2 momentos de compensação. A compensação que existiu antes e por uma não homologação dela, a CDA nasceu. Essa compensação, ela pode ser alegada em embargo de execução, normalmente. Então, você não tem que impugnar essa compensação que está alegada, não. Muito pelo contrário, isso está certo. Ela pode ser alegada, está tudo ok. Beleza? Uma segunda modalidade de compensação é aquela que eu tenho, por exemplo, precatório federal, uma dívida contra a União. E aí, eu quero compensar ela com o débito da execução fiscal. Então, lembrem que os requisitos estão preenchidos. A minha dívida é líquida, é vencida e é contra a União. E a União tem uma dívida líquida, vencida, contra mim, que é o tributo. Então, nós preenchemos os requisitos da compensação em tese. Eu posso alegar isso sem embargos? Não pode. Esse tipo de compensação, ela tem que ser alegada, ela pode ser pleiteada lá na execução. Porque aí você pleiteia ela como oferece o precatório a penhora, por exemplo. Entendeu? E aí sim, aí você pode discutir se vai compensar, se não vai, se preenche requisitos, se não preenche. Tanto que o precatório pode ser
pode ser penhorado normalmente. Penhorado garantia a execução com precatório. E no final das contas, se o precatório for utilizado para saldar o débito, isso aí vai ser uma modalidade de compensação, sim, mas não através de embargos. Beleza? Aí está falando que não são admitidas exceções. Mas essas exceções aqui são exceções que eram as exceções que eram mencionadas lá no CPC de 73, quando a lei de execução fiscal foi criada, né? E, na verdade, todas estão aqui, né? Suspeição, incompetência, impedimentos. Mas essas serão arguidas como matéria preliminar nos embargos e serão processadas e julgadas com eles. Então, elas não vão ser exceções apartadas. Nos embargos, a parte que alegar essas coisas aí, suspeição, incompetência, impedimentos, incompetência absoluta, que a gente tinha falado lá dos embargos comuns, né? Elas têm que ser alegadas em preliminar nos embargos. E aí vai ser processado e julgado com os embargos. Da mesma forma, a impugnação. Se eventualmente você vê que o advogado da parte, alguma causa de suspensão que nasceu com os embargos, na sua impugnação, os embargos você vai alegar. Suspeição, incompetência, tananã, tananã. Certo? Beleza? Eu tenho um outro tema para falar aqui, que eu não anotei. Competência, impedimentos. Vamos ver as peças. É isso que eu quero. Aqui, gente, eu separei umas pecinhas aqui que eu tinha feito, umas impugnações dos embargos, para vocês verem do que a gente estava falando. Isso aqui... Às vezes a peça não está muito bem feita, né? Peça do dia a dia. Então, às vezes fica um pouquinho difícil de vocês acompanharem aí. Assim, às vezes não está tão detalhada como seria bom para ser mais didático. Mas vamos lá. Uma peça prática. Não mexi em nada nela. Está do jeito que eu fiz quando eu fiz. Ó, uma impugnação aos embargos de execução fiscal, o que a gente chamou de embargo de execução não é uma execução fiscal. Por padrão, para ficar fácil de eu fazer os tópicos depois, eu sempre anoto as alegações do réu num papelzinho e depois transcrevo elas no início, para eu impugnar. Ó, eu falo taxação de embargo de execução fiscal, na qual se alega ausência de citação do executado primitivo, que havia um grupo econômico, e aí o primeiro executado nem existia, né? E não foi citado. Ausência de vínculo entre o embargante, que é das pessoas jurídicas do grupo econômico, e o executado. Aí já é mérito, né? Inexistência de desvio de finalidade, inexistência de interesse comum, violação ao contraditório pela ausência de oitiva prévia, judiciária e administrativa. E aí começa a impugnação. Eu acho muito importante, e todas as minhas peças são assim, eu divido tudo por tópico numerado, para ficar fácil. Quando você faz uma peça muito grande, eu volto lá no começo e faço um sumário. Parece que é besteira, né? Mas às vezes tem peças que fica com 30 páginas, 40 páginas. Essa não é tão grande assim. Vou ver aqui qual o tamanho dela. 7 páginas, não é tão grande. Mas, de todo jeito, é bom que você faça uma peça assim, fácil, navegável pelo juiz, sabe? Para ficar facinho dele entender, dele pegar as coisas. Eu já falei isso antes, né? Quanto mais didática essa peça, quanto mais tranquila é para o juiz navegar nela, melhor é para que você consiga fazer com que o processo fique convencível, que fique fácil se convencer com seus argumentos. Entendeu? Mas vamos lá. Os meus argumentos aqui, sempre numa ordem assim, de processual para mérito, seguindo aquelas regras do preliminarmente. Eu só não coloquei preliminarmente aqui, né? Mas vocês reparem que segue a regra. Primeiro, ele falou que tinha ausência de
citação do executado primitivo dos embargos, que seria, no caso, uma ausência de um pressuposto processual, né? Eu falei que não teve prejuízo nenhum, e aí a gente segue aquela regra que eu falei antes, da paz de nullité sans griffe. Não teve prejuízo nenhum, ele não foi citado, mas depois ele veio, apresentou defesa, apresentou tudo, não teve problema nenhum. Aqui já está falando de mérito, que os requisitos foram preenchidos. Aqui fala que no redirecionamento não tem problema, pode ser, não seja contraditório. Pronto. Sempre deixa um pedido em genérico por provas aqui, mas não tem outras provas para pedir. Se tivesse, a gente tinha colocado, mas não tinha. Aqui está com 22 de julho, mas não foi hoje que eu fiz, não. Deve ter um mês que eu fiz essa peça. E tem outro, que está mais completo um pouquinho. Maiorzinho também. Ó, mesma lógica. Resumo dos fatos, a gente fala nulidade CDA, excesso de penhora, isso é tudo que foi alegado nos embargos. Excesso de cobrança, juro e multa, ilegalidade na aplicação da Selic, e é isso aí. Da impugnação, da intempestividade. Lembra que eu falei do preliminarmente? Então, sempre as matérias que são mais processuais e que já matam a discussão, você fala primeiro. Primeiro, vamos falar da intempestividade aqui, que é a regra que a gente falou. Esclarece que o prazo é contado da efetiva intimação e não da juntada dos autos. Está aqui o julgado do STJ. E ele não apresentou dentro do prazo. Ele contou da juntada do mandado. Então, não tem escapatória. Precluiu e vai ser intempestiva. Mas, mesmo assim, impugnei todos os outros tópicos. Falou que tinha nulidade nas CDAs, daí expliquei aqui que as CDAs estavam certinhas e tal. Não vou ler isso aqui porque é matéria de mérito, então não tem por que a gente ficar lendo desse caso. Do excesso de penhora, ele alegou excesso de penhora, porque a gente tinha penhorado bens em valor muito superior ao que a execução comportaria. E aí, também sem aprofundar, esse caso aqui é um caso do GD. Até esses dias eu era procurador. Eu ainda estou no exercício, né? Mas vou mudar de área esses dias. Eu era procurador da DIGRA aqui em Uberaba, dos grandes devedores. E aí, a gente bem falei que, apesar de um imóvel ser grande, ele é indivisível. Então, como que eu só tenho um imóvel? Como é que a gente vai dividir a penhora de um imóvel só? Não tem jeito. E, além de tudo, o devedor deve muito mais do que o valor do imóvel, para lá de 70 milhões aqui na unidade. Então, não tem por que não penhorar o imóvel. Aí vem do excesso de cobrança. E aí, espero que vocês lembrem do que a gente falou lá na aula passada também, na reunião passada, que é pressuposto a juntada da planilha de cálculo, mostrando onde está o erro e tal. Só que aqui, ó, o que eu falei, não juntou o demonstrativo discriminado do cálculo. Além do que aí, eu sempre uso uns argumentos assim, como estratégia de denegrir a imagem do embargante, né? Quando você mostra que a pessoa é ardilosa, que a pessoa está fazendo malandragem, os juízes meio que abrem a porta para você e fecham para outra pessoa. Eles ficam mais receptivos às nossas alegações. Esse processo aqui mesmo são embargos de 2018, mas essa empresa tem execuções aqui desde 90 e poucas. Então, tem 20 anos que eles vêm dobrando, e aí ele não consegue leiloar o imóvel, porque o imóvel é caro, um imóvel que vale para lá de 50 milhões a avaliação, parque industrial, e é caro para eles, mas ninguém quer comprar um parque industrial pronto, coisa mais difícil. E por fim, uma alegação de mérito também,
Eles alegaram que a gente não podia usar Selic, eu falei que podia, pronto. E Selic, ela é acumulação, né? A gente fala dessa matéria de dinheiro. Selic é uma taxa que acumula correção monetária e juros juntos. Então, você não pode acumular. Não existe Selic mais juros. Selic já é correção monetária e juros. Então, mas está aplicando Selic é a taxa normal. Tanto que historicamente, a Selic já foi utilizada só para débitos em favor da fazenda pública. Ou seja, antes, todas as dívidas que a fazenda tinha para com os particulares, ou seja, os particulares deviam para a fazenda pública, eram calculadas com base na Selic, a sua atualização. E aí a Selic era alta. A Selic dava quase 12% ao ano. E aí o STF veio e reformou umas legislações e falou assim, não. Você quer receber juro alto de volta, mas o particular também vai receber. E aí ele inverteu as coisas, julgou inconstitucional alguns dispositivos, e aí começou a aplicar Selic também contra a fazenda pública, e não só a favor. E a partir de então, os índices da Selic foram lá para baixo. É por isso que a Selic agora dá 3% ao ano, 3,5%, 3,8%. Depois que reformaram isso, aí o Estado abaixou a taxa Selic, porque aí já não é interessante mais, né? Porque receber juro alto é bom, mas pagar é ruim. Aí sempre a mesma regrinha, ó. Você pede não recebimento pela intempestividade, improcedência em razão dos fundamentos de mérito. Então. Isso é um pedidozinho simples. Até quando está pedido, na aula passada a gente falou da casa de pedir. A gente falou da casa de pedir, do copo d'água lá, se vocês lembram. E eu queria falar sobre, ainda dá tempo, eu queria falar sobre o pedido. Existem duas classificações de pedido. Vou parar de apresentar, que eu já falei o que eu tinha para falar. Tema de mérito. Pronto. Isso aqui, o pedido, ele tem uma divisão teórica também. Vamos responder o Bruno aqui. Com relação ao tópico do excesso de penhora, caso a parte não apresente a planilha, cabe à Fazenda Nacional alegar preliminarmente a ausência de documentos, artigo 320 do CPC. Bruno, vou voltar a minha apresentação aqui. Não é esse o argumento. Assim, duas coisas. Vamos falar aqui, vamos situar a coisa. Primeiro, a planilha de cálculo, ela é relacionada ao excesso de execução. Excesso de penhora é quando você penhora um bem de valor muito superior ao da execução. Certo? Isso é excesso de penhora. O valor da execução está certo, mas a penhora que você fez, você penhora, a execução é 100 mil reais. E aí você penhora 10 imóveis que vão atingir 3 milhões de reais. Entendeu? Tem excesso de penhora porque tem muito mais bens penhorados, enquanto, por exemplo, apenas um deles garantiria a execução totalmente. Isso é excesso de penhora. Excesso de execução é quando o valor da execução é muito maior do que o valor da dívida. Né? Beleza. Quando a parte não apresenta a planilha, a alegação não é ausência de documentos. Estou apresentando para você ver o que eu estava falando. Tá no... Eu joguei meu papelzinho fora. Demonstrativo de
impugnado. E aqui, ó. Essas regras aqui são da impugnação ao cumprimento de sentença, mas são as mesmas dos embargos, tá? Ó. Quando o réu alegar com o autor pleiteiro quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor do utente correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. E aí, a consequência já está imediatamente no parágrafo seguinte aqui, ó. Não apontando o valor correto. E lembrem que eu falei que aqui é um E/U, ou não apresentando o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados. A regra de rejeição dos embargos, quando esse demonstrativo não é apresentado, é essa aqui, ó, 702, parágrafo 3º. Ele não vai ser nem conhecido. Não é falta de documento, não. Porque a falta de documentos, em tese, ela poderia ser suprida, né? Eventualmente. Mas essa regra aqui é terminativa e específica em relação a isso. Não dá para corrigir depois, não. Não apresentou demonstrativo, o pedido em relação ao excesso de execução não vai ser nem apreciado. Beleza? Vou fechar a apresentação de novo. A gente estava falando finalzinho da classificações do pedido. E é o seguinte. O pedido do final, né? Vocês lembram da causa de pedir? A gente falou, aula passada. O pedido, ele é dividido em pedido imediato e pedido imediato. Mas o que é isso? Eu, academicamente falando, tive muita dificuldade para aprender sobre isso. As pessoas não entendiam, porque você lê na doutrina, vai ter lá assim, o pedido imediato é o bem da vida. Enquanto o pedido imediato é a providência jurisdicional que se pretende. Tá, né? Tá. O que é o bem da vida de vocês? Deixa eu pensar nisso. Qual que é o seu bem da vida? E aí, você fica preso naquilo ali, né? Fica difícil de entender. Mas, vou tentar falar de uma forma mais simples. O pedido imediato é a providência que você quer como solução do seu problema. Não é o que ninguém vai fazer, é a solução do seu problema. Eu devo para o Bruno. O que o Bruno quer? Receber a dívida. Entendeu? É a solução do problema dele. O que o Bruno quer? Receber a dívida. Então, beleza. Se ele propôs uma ação de conhecimento, no final uma ação de cobrança, por exemplo, o que ele quer no final? É receber a dívida. Ele quer, por exemplo, é uma crise de conhecimento na ação de cobrança, né? Uma ação de conhecimento, uma crise de dúvida. Então, no final, qual que é o bem da vida? O Bruno quer que o juiz reconheça a existência da dívida, né? Mas, qual é o pedido imediato? Qual que é o pedido imediato? O pedido imediato é o que você vai falar lá no processo. É o que você quer que o juiz faça naquela hora. Então, lá no final, você falou, ante o exposto, requer-se a procedência do pedido exordial para condenar José dos Reis Neto ao pagamento da quantia X com juros e correção monetária a partir da data tal. Isso aí é o pedido imediato. Você quer que ele me condena a pagar uma quantia. E o imediato é o que você quer no final, é a solução do seu problema. E a solução do seu problema é receber a dívida. Então o meu pedido imediato, numa ação de conhecimento e numa execução podem ser o mesmo? Podem demais. Podem demais. Esse exemplo que eu dei, o pedido imediato, ele pode ser o mesmo pedido no conhecimento, que é o Bruno quer receber a dívida, e na execução, que vai começar depois, o pedido imediato é o mesmo, é a receber a dívida. Então, ele pode ser o mesmo. Enquanto o pedido imediato não pode nunca ser o mesmo, nesses casos. Porque na ação de conhecimento, ele vai pedir para o juiz me condenar o pagamento da dívida.
e numa eventual execução de cumprimento de sentença, ele vai pedir lá para me citar, para pagar em tantos dias, ou nomear bens da penhora, e ele vai fazendo pedidos subsequentes, né? Para penhorar um bem, para levar a leilão, para receber, mas o pedido imediato é sempre o mesmo, é sempre receber a dívida. Vamos dar outro exemplo. Deixa eu achar o nome de uma pessoa aqui para eu usar de exemplo, que não é da minha unidade aqui. Tem uma pessoa aqui que chama Airsoft, e eu queria saber quem era. Mas, vamos lá, vou usar. Deixa eu ver quem é essa do cantinho aqui. Marina Pontes. Por exemplo, a Marina tem uma ação de conhecimento em que ela pretende, tentando imaginar uma situação diferente de uma cobrança. A ação anulatória de débito fiscal. Ação anulatória. Marina declarou imposto de renda esse ano, por engano, colocou lá uma renda numa cotinha lá, eu fiz isso, colocou uma renda e aí pagou muito imposto de renda. Fiz o pedido administrativo na Receita, falou assim, ó, Receita, eu declarei isso aqui por engano, paguei, mas me devolve meu dinheiro. Isso aí é ilegal. O auditor fala, não, isso aí não é legal. Você vai manter esse pagamento. E aí, Marina ajuiza uma ação anulatória de débito fiscal, né? Para anulatória, pode ser que tenha outro nome nesse caso, né? Anulatório com repetição de débito. Não, esse débito aí que o auditor está falando que eu devo, que eu deveria, eu não devo, não. E é por isso, isso e isso. E eu quero receber de volta o que eu tinha. Qual que é o pedido imediato da Marina? O pedido imediato da Marina é receber o dinheiro de volta, né? Receber o dinheiro de volta. Seja pela forma que for. O que ela quer é receber o dinheiro dela de volta. Qual que é o pedido imediato? E aí são dois. O reconhecimento da nulidade daquele débito e a condenação da Fazenda Pública a restituí-lo a ela. Então, são dois pedidos imediatos, tem um pedido imediato. Aí, beleza. Condenou, planalã. Chegou no final do processo, Fazenda condenada, Marina vencedora da ação, e aí a Fazenda não paga. E a Marina vai ter que entrar com a execução de título por meio de sentença contra a Fazenda Pública. Vai expedir RPV, precatório, seja o que for lá. E nessa ação, o objeto da Marina vai ser a expedição da respectiva requisição de pagamento. E aí, vocês lembram, né, que a execução contra a Fazenda Pública ela é diferente quanto particular, porque os bens dela são impenhoráveis e tal. Na execução contra a Fazenda Pública, só expede uma requisição de pagamento, um precatório, um RPV, conforme o ente. E conforme o valor máximo para o RPV daquele ente, vai expedir ou um ou outro. O que importa é o valor. E aí, na execução, a Marina vai pedir, ao final, requer-se que seja expedida a respectiva requisição para pagamento da quantia. Mas qual que é o pedido imediato? Receber o dinheiro. Sempre é receber o dinheiro. Percebam que o pedido imediato é sempre a solução final do problema. É o que você quer mesmo. Esquece o que o juiz vai fazer, é o que você quer. E o pedido imediato é a providência que você espera do juiz. Condenação, expedição de documento, tudo isso é pedido imediato. Entenderam? Gente, acho que para hoje é isso aí, né? A gente já trabalhou bem. E na próxima reunião, vamos falar de recursos. Estou tentando aí manter um foco na atuação prática nossa, porque já estamos limitadinho. A gente está falando, na próxima reunião, a gente vai falar de recursos. E aí eu ainda vou decidir qual vai ser o primeiro recurso. A gente abre um leque aí, tem mais espaço para falar. O pessoal que trabalha na TID,
DID1, na DID2, para poder trabalhar mais com a gente aí, abrir um leque aí para os nossos estagiários da DID também aprenderem um pouco, não só sobre execução. Tá? Fica combinado, então. Quarta-feira aqui tem 5 horas, vamos falar sobre recursos. Não sei se serei eu, talvez outro colega venha ministrar a palestra, mas provavelmente vai ser eu mesmo. Tá bem? E aí a gente vai organizando. Ok? Alguma pergunta